Boa noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje, mas primeiro, como nós fazemos sempre, vamos rezar, nos encomendar a Deus e pedir que o Senhor nos ilumine e nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, nosso Pai, abençoe este vídeo que vamos fazer, que ele seja para a tua glória, para a edificação da igreja e para a salvação das almas. Que possamos, Senhor, aprender aquilo que revelastes à tua santa igreja. Dai-nos inteligência, sabedoria, que são os seus 7 dons, para que possamos aprender, compreender e viver aquilo que o Senhor revelou para cada um de nós, hoje e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, espero que todos estejam bem, na paz do Senhor Jesus. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje, mas antes eu peço a você já se inscreveu? Se inscreva no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos. Você que costuma nos acompanhar, que gosta dos nossos vídeos, deixe o seu comentário, deixe o seu like, deixe a sua pergunta, ok? E nos ajude a evangelizar, passando para outras pessoas, pedindo para que outras pessoas também se inscrevam. Quanto mais pessoas se inscreverem, o nosso canal vai crescer mais ainda e nós vamos poder alcançar o maior número possível de pessoas para aprender a fé católica. Teologia de graça pela internet eu não conheço. Conheço pago. Então, gente, é uma escola teológica católica. Então, de graça, a gente não cobra nada. Então, eu costumo brincar. A única cobrança que eu faço é a sua inscrição. Tá? Compartilhe os nossos vídeos, passe para outras pessoas, peça para outras pessoas se inscreverem para nos ajudar. Ok? E nós estamos oferecendo um curso do Catecismo da Igreja. Graças a Deus, eu estou estudando com vocês aí o Catecismo. Já estudamos toda a primeira parte, que é a parte do Credo. E agora estamos na segunda parte, que é a parte dos sacramentos. Já estudamos a liturgia. E agora, graças a Deus, na aula passada, nós terminamos o 5º sacramento, que foi o sacramento da unção dos enfermos. Então só falta 2 sacramentos para a gente estudar. Já estudamos 5. Já estudamos batismo, crisma, eucaristia, confissão e unção dos enfermos, que nós terminamos na aula passada. Hoje, com a graça de Deus, nós já vamos começar o 6º sacramento. Então, se você tem o catecismo, pode abrir. Se você quiser me acompanhar aí, é a página 420 do nosso catecismo. Página 420. O último parágrafo que nós estudamos foi o 1525. Foi o último que nós estudamos. O 1526 até o 1532 é resumo. Eu pedi para vocês lerem em casa, quem tem o catecismo aí leia, para poder aprofundar mais, fixar mais. E hoje nós vamos entrar, já vamos estudar no parágrafo 1533. 1533 é o parágrafo que nós vamos estudar hoje, página 420 do Catecismo da Igreja. É o capítulo 3, que diz assim: os sacramentos do serviço da comunhão. Eu já expliquei, vou explicar de novo. São 7 sacramentos. Tudo em Deus é perfeito. 7 na Bíblia significa plenitude. Tá? Então, desses 7 sacramentos, a igreja divide em 3, 2 e 2. Os 3 primeiros é da iniciação cristã, que todo católico recebe quando é criança, é jovem. Por isso que é na iniciação cristã. Batismo, crisma e eucaristia. Então o católico ele é batizado criança, depois ele faz a primeira comunhão e recebe também o crisma. Esses 3 sacramentos formam uma unidade. Ok? E são obrigatórios, tá, gente?
Tem gente que acha, por exemplo, que a crisma não é obrigatório, que é facultativo. Não. Todo católico tem que ser crismado. Então, se você ainda não é crismado, vá se crismar. Não importa a idade, ok? Aí depois vem o que a igreja chama de sacramentos de cura. Mas não é a cura física, é a cura espiritual. É o sacramento da confissão, que perdoa os nossos pecados, e da unção dos enfermos, que nós vimos na aula passada. Que não é para matar o doente, mas é para salvar o doente. Mas, se Deus achar que está na hora dele, vai preparar o doente também para morrer. Ok? E sobrou 2 sacramentos, que é o que nós vamos ver hoje, a partir de hoje, daqui para frente. É o que ele está falando aqui. Sacramentos do serviço da comunhão. A comunhão, gente, é a Eucaristia, tá? E também a nossa comunhão na igreja. Ok? Quais são esses 2 sacramentos que formam, né, e completam os 7 sacramentos? Ok? É o sacramento da ordem e o sacramento do matrimônio. Hoje nós vamos começar a estudar o sacramento da ordem e mais para frente nós vamos estudar o sacramento do matrimônio, ok? Então, são 2 sacramentos que é para a gente servir a comunhão. A comunhão o quê? É a igreja, ok? E também a Deus, lógico. Primeiro a Deus, depois a igreja. Você como cristão, você pode escolher entre esses 2 sacramentos. Só que tem uma pequena diferença. Por exemplo, o homem ele pode escolher entre o sacramento da ordem e o sacramento do matrimônio. Não tem problema. Tá? Então, na hora que ele tem já uma maturidade, que ele já recebeu o batismo, ele já recebeu a crisma e ele já recebeu a Eucaristia, ele pode fazer uma escolha. Ou ele pode ser um sacerdote, ou ele pode se casar, não tem problema nenhum. Ok? A mulher, ela só pode escolher o sacramento do matrimônio, porque a mulher não pode ser sacerdote. Nós vamos explicar sobre isso. Não é questão de machismo, não é nada disso. É uma questão teológica que a igreja já decidiu, ela não volta mais atrás. Ok? Aí você pode me perguntar assim, mas e as freiras? As irmãs, elas não recebem um sacramento. A freira, ela não faz parte da hierarquia da igreja. Ela faz os mesmos votos, por exemplo, do padre. Obediência, castidade e pobreza. O padre faz e a freira também faz. Só que o sacerdote, ele faz parte do clero, ou seja, da hierarquia da igreja. Já a freira não, ela não recebe um sacramento. Ok? Então, a freira ela não faz parte do sacramento da ordem. Já o padre, sim. Então, a mulher só pode realmente optar pelo sacramento do matrimônio. Ok? Se ela quiser ser freira, ela pode ser, só que ela não recebe um sacramento. Mas, se ela quiser ser uma irmã, não tem problema nenhum, ela só não recebe nenhum sacramento. Já o homem, não. O homem ele pode escolher entre o casamento ou ser sacerdote. Ok? E pode também... Não é obrigatório também escolher nenhum dos 2. Você tem que ter vocação. É o que nós explicamos aqui no mês de agosto. A igreja diz que é o mês das vocações. Então, o homem e a mulher não são obrigados nem a se casar e nem o homem a ser padre. Tem que ter vocação. Eu falo por mim. Quando eu era mais jovem, eu queria ser padre, mas eu não tinha vocação. Ok? Então, às vezes, porque a vocação é um chamado. Deus é quem chama. Então, ninguém pode ser obrigado nem a ser padre, nem a ser freira e nem a se casar. Então, é o que a igreja chama de discernimento. Você tem que discernir, pedir, rezar, perguntar a Deus qual é a sua vocação na igreja. O que Deus quer de você? Quer que eu me case? Se é homem, quer que eu seja um padre? Ou, igual eu sou um leigo. Tá? Então, eu já percebi que Deus me quer como leigo, por isso que eu estou fazendo esse trabalho. Eu dou aula na igreja e dou aula aqui na internet. Então, eu percebo que é isso que Deus quer de mim. Então, você tem que perguntar a Deus também o que Ele quer de você. Ok? E Deus vai colocar algum sinal aí no seu caminho. Então hoje eu estou fazendo essa pequena introdução para você entender
os 2 sacramentos para você escolher mais tarde, principalmente você que é jovem, ok? Claro, gente, que pode ser, né, eu não estou discriminando aqui, não estou, só que, né, o jovem, ele é mais difícil, às vezes, de discernir a sua vocação. Eu vou ser padre ou eu vou me casar? A menina também. Ou eu vou me casar ou eu vou ser freira. Então, é importante você saber, ok? Tanto um quanto o outro, que é uma vocação e, dependendo, é um sacramento. Que não pode, vamos dizer, levar na brincadeira. Infelizmente, esses 2 sacramentos, tanto da ordem quanto do matrimônio, hoje na igreja, gente, as pessoas levam muito na brincadeira. E são coisas seríssimas. Então nós vamos estudar a partir de hoje a importância desses 2 sacramentos para a igreja. Tanto o sacramento da ordem quanto o sacramento do matrimônio. Então vamos começar hoje pelo sacramento da ordem. Vamos ter aí várias aulas e depois vamos fechar com o sacramento do matrimônio, tá bom? Então vamos lá. Se você está nessa dúvida, ou se você conhece alguém que está nessa dúvida, acompanhe as nossas aulas, que você vai aprender sobre o sacramento da ordem e sobre o sacramento do matrimônio. Ok? Então vamos lá. Parágrafo 1533. Aí nós vamos lendo e vamos conversando. Ok? O batismo, a crisma e a eucaristia são os sacramentos da iniciação cristã. Já falei, tá vendo? São a base da vocação comum de todos os discípulos de Cristo. Tá vendo? Por isso que eu falei que a crisma não é facultativa. A crisma é obrigatória. Você recebe o Espírito Santo. A Eucaristia você recebe o quê? Cristo. Corpo e sangue de Cristo. Na crisma você recebe o Espírito Santo. Ah, mas eu já tenho o Espírito Santo no batismo. Sim, tem. Mas aí ele vai aflorar muito mais. Ele a crisma você vai ser um soldado de Cristo para enfrentar, né, muitos problemas lá fora, ok? Então por isso que é importante você receber esses 3 sacramentos da iniciação cristã logo quando é criança ou jovem, né? Batismo, crisma e eucaristia. Então você se torna um discípulo de Cristo. Vocação à santidade. Então, gente, todos os 7 sacramentos é para quê? É para a gente se santificar. Esse, eu já falei que torna a dizer, esse é o perigo da pessoa que deixa a Igreja Católica, porque só existe, os sacramentos só existem na Igreja Católica. Nenhuma outra religião tem os sacramentos. Então, aquele que, né, nasce numa outra religião, ele não tem culpa. Mas aquele que nasce católico e muda de religião é apostasia, ele está apostatando da fé. Então ele está abandonando os sacramentos. E os sacramentos é para quê? É para te levar à santidade. E sem ser santo ninguém vai para o céu. Esse é o perigo de você abandonar a igreja. E a missão de evangelizar o mundo. Então, para que a gente recebe batismo, a crisma e a eucaristia? Para evangelizar o mundo. Não é só o Papa, como eu já falei aqui, o bispo e o diácono. Nós também, todos nós que somos batizados, somos missionários. Conferem as graças necessárias à vida segundo o Espírito, olha aí, o Espírito Santo, nesta vida de peregrinos a caminho da pátria. Olha aí, então os sacramentos é para essa vida. Por isso que a igreja ensina, ninguém pode receber nenhum sacramento depois que morre. Está bem claro aqui. A vida confere as graças necessárias à vida segundo o Espírito, nesta vida de peregrinos, a caminho da pátria, ou seja, do céu. Então, os sacramentos é para a gente, nesta vida, para a gente alcançar o céu. Então, depois que morrer, não pode receber mais nenhum sacramento. Todos os 7 sacramentos têm que ser ministrados a uma pessoa viva. Se já morreu, não pode receber mais nenhum sacramento. Ok? Esse é o parágrafo 1533. Agora vamos para o parágrafo 1534. 2 outros sacramentos, a ordem e o matrimônio, que é o que nós estamos falando agora, estão ordenados à salvação do outro. Por quê? Porque o padre, ele prega para quem? Para ele? Não, ele prega para os outros. Ok? Por isso que ele está dizendo aqui.
Que o sacramento da ordem do matrimônio é para a salvação do outro. Então o padre, ele prega para o outro, ele não prega para ele mesmo. E o matrimônio é para o marido santificar a mulher e a mulher santificar o marido. Sabia disso? Por isso que muitos casamentos não dão certo. O matrimônio na Igreja Católica, ele tem como fundamento isso. A santificação do marido e da mulher. Por isso que Jesus compara o casamento de marido e mulher com ele e a igreja. Ok? Então é para um santificar o outro, levar o outro para Deus. Por isso que o matrimônio, o vínculo só se rompe com a morte. Mas não é nossa aula de hoje. O matrimônio não é nossa aula de hoje. Se contribuem também para a salvação pessoal. Tá? Por quê? Porque a salvação ela é individual. Ok? Apesar que o sacramento da ordem e do matrimônio é para santificar o outro, mas a salvação ela é individual. Ok? Ela é pessoal. Isso acontece por meio do serviço aos outros. Então, principalmente o sacramento da ordem é para servir. Porque o padre ele está ali na pessoa de Cristo. E o que Jesus falou? Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Então o sacerdote é para servir o quê? A igreja. Por isso que ele não se casa. Já ouvi tanta besteira, né? O padre não se casa para não deixar herança. Gente, isso é uma palhaçada. O padre não se casa para quê? Para servir. São Paulo diz bem claro, aquele que é casado cuida das coisas do seu marido, do seu filho. Aquele que é solteiro cuida das coisas do Senhor. E o padre faz isso. Ele deixa de casar para poder cuidar do seu rebanho, da igreja. Ok? Então, gente, não tem nada disso que o povo fala. O padre não se casa para quê? Para poder ficar 100% para Deus, para a igreja. Ok? Imagina o padre tendo que entender confissão, unção dos enfermos, celebrar a missa e ter que cuidar de filho, mulher. Eu não gostaria. Né, que o meu marido não dá atenção à esposa, não dá, e o pai tem que ser presente na vida do marido e dos filhos. Imagine aqui na matriz aqui, os padres não aguentam, eles sendo solteiros, eles não aguentam tanto trabalho que eles têm. Imagine se eles tivessem mulher, filho, cuidar disso, cuidar daquilo. Então a igreja, gente, ela é muito sábia. É uma medida pastoral para que o padre fique 100% para os fiéis. E Jesus Cristo não era casado. Ok? É outra coisa também que as pessoas não entendem. Ficam debatendo, né? Ah, que não sei quem foi casado, que Pedro foi casado. Gente, mesmo que Pedro tivesse sido casado, mas Jesus não foi casado. O padre, ele celebra na pessoa de Jesus Cristo, não é na pessoa de Pedro. Ok? Então, nós temos que entender as coisas para poder não ficar falando besteira. Conferem uma missão particular na igreja e servem para a edificação do povo de Deus. Então o sacramento da ordem é para edificar a igreja, o povo de Deus que somos nós. Ok? Então olha a importância do sacramento da ordem. Ok? Então, gente, é uma coisa muito importante. Esse é o parágrafo 1534. Agora vamos para o 1535. Diz assim: nestes sacramentos, ou seja, da ordem do matrimônio, os que já foram consagrados pelo batismo e pela crisma para o sacerdócio comum de todos os fiéis, podem receber consagrações específicas. Então a primeira consagração que a gente faz é o batismo e depois é a crisma. Esses dois sacramentos não podem repetir, só pode receber uma vez só. Ninguém pode batizar duas vezes, ninguém pode crismar duas vezes. Uma vez batizado, batizado para sempre. Uma vez crismado, crismado para sempre. Não tem como voltar atrás. Então esse povo aí, que larga a igreja católica e vai batizar nessas outras igrejas aí, não vale. Por isso que eu já falei que não adianta nem me chamar que eu não vou. Não vale. Ninguém pode ser batizado duas vezes. Tá, batizou a primeira vez, está batizado, pronto e acabou. Não tem como apagar, é como se fosse uma marca. Ok?
Os que recebem o sacramento da ordem são consagrados para ser, em nome de Cristo, pela palavra e pela graça de Deus, os pastores da igreja. Olha que coisa bonita, gente. Então, o sacramento da ordem também não pode apagar. Uma vez padre, padre para sempre. Não tem como voltar atrás. Mesmo que ele deixe a batina para se casar, por exemplo, ele continua padre. Ele só pode largar a batina com autorização da igreja. Senão ele está em pecado. Porque ele fez um juramento diante de Deus. Assim como quem casa faz um juramento. Assim como quem casa faz um juramento diante de Deus, senão o sacramento não vale, no sacramento da ordem o padre também faz um juramento. Então ele só pode deixar o sacerdócio, né, se a igreja autorizar. Por exemplo, um padre quer lá deixar de ministrar o sacramento para se casar. Ele pode? Pode, mas ele tem que ter autorização da igreja, do Vaticano. O Papa tem que autorizar. Aí ele pode se casar na igreja. Mas ele continua padre. Ele só não pode mais exercer, ministrar os sacramentos. A menos que seja em perigo de morte. Se a pessoa estiver morrendo, por exemplo, ele pode confessar essa pessoa e dar unção dos enfermos. Se a pessoa estiver morrendo. Ok? Porque ele continua padre. Ele só não está exercendo. Ok? E a mulher que se casa com ele, se casa com o padre. Ela casou com o padre. Ok? Porque ele não deixa de ser padre, mesmo não estando mais ministrando. Porque o sacramento da ordem também não tem como apagar. Batismo, crisma e ordem recebe uma vez só para sempre. A pessoa morre com esse sacramento. Ok? Não tem como voltar atrás, não tem como apagar. Tá bom? Por sua vez, os esposos cristãos, para cumprir dignamente os deveres de seu estado, aqui já está falando do sacramento do matrimônio, tá? São fortalecidos e como que consagrados por um sacramento especial. Eu não vou falar do matrimônio agora, porque nós vamos falar primeiro do sacramento da ordem. Mas ele diz aqui que o sacramento do matrimônio, os noivos também recebem uma consagração especial. Por quê? Porque eles fazem um juramento também ali diante de Deus, no altar, né? Não separe o homem o que Deus uniu. Ok? Então eles também são consagrados a Deus, mas é uma pena que muita gente não leve isso a sério. Não é verdade? Por isso que a igreja, muita gente não sabe disso. A igreja não anula casamento. A igreja diz que aquele casamento não valeu. Tem 17 casos que a igreja diz que o casamento não valeu por algum motivo. Mas não é a nossa aula de hoje, tá? Vai ser o nosso próximo assunto, mas não é agora. Então, gente, nós demos aí mais ou menos uma pincelada nesses dois sacramentos, ok? Agora nós vamos aprofundar a fundo o sacramento da ordem e depois o matrimônio, ok? Parágrafo 1536 diz assim: o sacramento da ordem. Então, 1536 vai falar sobre o sacramento da ordem. Vamos ver aí o que diz o nosso catecismo. A ordem é o sacramento graças ao qual a missão confiada por Cristo aos apóstolos continua sendo exercida na igreja. É o que a igreja chama de sucessão apostólica. Então, o sacramento da ordem é uma coisa que vem lá de Jesus Cristo. Jesus passou para os apóstolos e os apóstolos passaram para os seus sucessores, chegaram até aqui. É o que nós chamamos de sucessão apostólica. Até o fim dos tempos. Então, até Jesus voltar, a igreja vai continuar ordenando, ok? Os sacerdotes. É, portanto, o sacramento do ministério apostólico. Por isso que a igreja é católica, apostólica, romana. A romana não faz parte da identidade da igreja. Católico quer dizer universal, está em toda parte. Não é universal do Edir Macedo, não. Ele copiou a nossa igreja, tá? Porque católico significa universal, está em toda parte. Apostólica, por quê? Porque vem dos apóstolos. Jesus fundou a igreja sob Pedro e os apóstolos, está lá em Mateus 16. E o romana, apesar de não fazer parte da identidade da igreja, por que a igreja é romana?
Porque Pedro, que foi o primeiro papa, foi para Roma, lá morreu, e lá os papas, né, o Pedro foi sucedido pelos outros papas, vamos dizer assim, e a sede da igreja é em Roma, até hoje, ok? Então, e São Paulo também foi para Roma, as colunas da igreja. São Pedro, que evangelizou os judeus, São Paulo, que evangelizou os pagãos. Os dois morreram praticamente no mesmo tempo em Roma. Pedro foi morto de cabeça para baixo, São Paulo decapitado. Onde Pedro morreu, construíram o Vaticano, o Constantino construiu a Basílica do Vaticano, e onde São Paulo morreu foi construída a Basílica também de São Paulo, ali perto de Roma também, ok? Então por isso que a igreja é romana. Então, gente, a nossa igreja vem lá do primeiro século. Só existe sucessão apostólica na igreja católica e na igreja ortodoxa, tá? Que também é católica, só não obedece o Papa. Os nossos irmãos protestantes não têm sucessão apostólica. Por quê? Porque eles romperam com o Papa, ok? Lutero rompeu com o Papa e depois foram eliminando os bispos que vinham de Jesus Cristo, ok? Então eles foram ordenando bispos que não vieram da sucessão apostólica. Por exemplo, a igreja anglicana, por exemplo, lá da Inglaterra, o rei, a filha do Henrique VIII, ordenou bispos que não eram da sucessão apostólica, não veio dos apóstolos, então rompeu essa sucessão apostólica. Então, por isso que eles não têm nenhum sacramento. Os protestantes também não têm nenhum sacramento, ok? Nenhum dos 7 sacramentos tem na igreja protestante. Por quê? Porque eles não têm o sacramento da ordem. Tá, gente? Eu estou explicando isso aqui, mas não é para arrumar atrito, briga. Eu já falei que eu amo os nossos irmãos protestantes, né? Eu tenho da minha família, tenho amigos, conhecidos, mas nós temos que falar a verdade. Eu estou aqui para falar a verdade. Tá? Então, os nossos irmãos protestantes não têm nenhum sacramento, porque eles não têm o sacramento da ordem. O pastor, ele recebe lá eu nem sei o que é lá, ele estuda tudo direitinho, mas ele não recebe um sacramento, como o padre. O padre, ele é ungido pelo bispo, com óleo, tá? E as mãos dele são ungidas, tá? E o bispo impõe as mãos, igual lá na época dos apóstolos, e aí ele é ordenado. É uma celebração lindíssima. Se você vê uma ordenação de um padre, é uma coisa que você até chora. Eu já vi pela televisão, é lindíssimo. Então, gente, não é que a igreja católica é melhor do que os... Não é isso. É porque eles romperam, né? Lutero rompeu com o Papa, né? E ele, infelizmente, dali para frente, né? Os irmãos protestantes perderam a sucessão apostólica. Ok? Os ortodoxos, eles romperam com o Papa, mas eles não tiraram os bispos da época dos apóstolos. Eles continuaram com os mesmos bispos da igreja, né, da época dos apóstolos. Então, por isso que os ortodoxos têm sucessão apostólica, têm os 7 sacramentos. E os ortodoxos, eles são católicos. Eles só não obedecem ao Papa. Mas os ortodoxos são católicos, por isso que eles têm os sacramentos. Os protestantes, eles não são católicos, então por isso que eles não têm sacramento. Ok? Comporta 3 graus. Então, o sacramento da ordem, ele tem 3 graus. Quais são esses 3 graus? O episcopado, o presbiterado e o diaconato. O que é isso? Vou explicar. Aqui é de baixo para cima, ok? Eu estou lendo aqui no catecismo, tá, gente? No parágrafo 1536, tá? Que vem dos apóstolos. Tem 3 graus. O sacramento da ordem, ele tem 3 graus, de cima para baixo. Primeiro, o episcopado. O que é o episcopado? É o bispo. Então, primeiramente é o bispo, está lá em cima. Tá? O bispo só está acima do bispo o Papa. Por que o Papa não está aqui? Por que o Papa não é citado aqui? Porque o Papa é um bispo. Tá? O Papa, para ser eleito, ele é eleito pelos bispos, que nós chamamos de cardeais. Os cardeais lá de Roma, que elegem o Papa, eles são bispos. A gente que chama de cardeal, mas eles são bispos.
Então, é os bispos que elegem o Papa. Então, daqueles bispos ali vai ser, quando o Papa morre, eles vão se reunir e ali vão escolher o próximo Papa. Então, o Papa é sucessor de Pedro. Os bispos são sucessores dos outros apóstolos. Jesus tinha 12 apóstolos. Tirando Pedro, os outros 11, Judas morreu, eles elegeram Matias. Ficou 11, não é? Tirando Pedro. O Papa é o sucessor de Pedro. É o chefe supremo da igreja. Então, abaixo do Papa estão os bispos. Então, o primeiro grau do sacramento da ordem é o episcopado. A gente fala bispo, ficou popular, mas o correto é episcopado. Esse é o correto. Abaixo do bispo é o segundo grau. É o presbiterado. É os presbíteros, que nós chamamos de padres ou sacerdotes. Ok? Mas o correto é presbítero, que no caso é presbiterado. Então, abaixo do bispo é o padre. Então, o padre deve obediência ao bispo. Ok? E abaixo do padre é o diaconato. É os diáconos. Então, bispo, padres e diáconos. Essa é a hierarquia da igreja. É os 3 graus do sacramento da ordem. Ok? Então, de baixo para cima. Então, diácono, padre, bispo, e os bispos elegem o Papa quando ele morre. Então, você que é homem, você já sabe qual é a hierarquia da Igreja Católica. Ok? Nós vamos analisar um por um. Tá? Eu vou explicar o que o diácono pode ou não pode, o que o padre pode ou não pode, e o que o bispo pode ou não pode. Tudo nós vamos colocar aqui, né? Tudo aquilo que um pode e o outro pode, nós vamos colocar aqui. Ok? Nós somos leigos. Por exemplo, eu sou leigo. Eu não sou nem diácono, nem padre e nem bispo. Ok? Então, eu sou um leigo. Então, eu não faço parte da hierarquia. Então, eu estou aqui como leigo. Então, eu tenho que estar em comunhão com a hierarquia da igreja. Não só eu, mas todo católico. Todo católico, gente, não pode ensinar nada que não esteja de acordo com a hierarquia. Com os diáconos, os padres, os bispos e o Papa. E os diáconos, padres e bispos também não podem ensinar nada contrário àquilo que o Papa coloca, e o Papa não pode ensinar nada errado, que está o quê? Na tradição da igreja e na Sagrada Escritura. Nem o Papa pode mudar o ensinamento que está nem na Bíblia nem na tradição. Um dogma, por exemplo, o Papa não pode mudar nada. Não adianta as pessoas quererem espernear. Então o bispo também não pode, o padre também não pode e o diácono também não pode. Por isso que a nossa doutrina tem 2000 anos, nunca mudou e nunca vai mudar. Tudo aquilo que nós cremos, por quê? Porque é verdade, a verdade não muda. O que muda, por que o mundo quer que a gente muda? Por quê? Porque o mundo está na mentira. O mundo não conhece a verdade que é Jesus Cristo. O que tem que mudar é a mentira. A verdade não muda. A verdade liberta de Jesus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, por isso que a igreja nunca mudou nada em termos de doutrina. E nem vai mudar. Então, gente, nós vamos, se Deus quiser, explicar cada uma dessas coisas, você vai entender. Sob a instituição e a missão do ministério apostólico, por Cristo, veja aqui que se trata da via sacramental pela qual se transmite esse ministério. Então, gente, é o ministério que vem de Cristo, que a igreja celebra, a igreja ministra, mas vem de Cristo. Então, eu já expliquei sobre isso. Todos os 7 sacramentos são ministrados no poder do Espírito Santo. Ok? Então, é o Espírito Santo quem manda, tá? Então, é celebrado na pessoa, né, de Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo. Todos os sacramentos. E o sacramento da ordem também. Na próxima aula, com a graça de Deus, nós vamos estudar por que o nome Sacramento da Ordem. Por que se chama Sacramento da Ordem? Gente, ainda tem muita coisa para a gente poder falar, estudar.
Nós vamos levar aí bastante coisa, porque eu quero ir bem devagar, para a gente não precisa correr. Por quê? Porque isso é muito importante, gente, né? É um sacramento que pouca gente conhece, pouca gente dá valor, tá? Mas eu tenho certeza que agora você vai estudar e você vai entender a importância deste sacramento para a igreja, tá? Então, não perca as próximas aulas que você vai gostar. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos.